Graça e paz a todos, Deus abençoe grandemente a sua vida. E aqui estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor, né? Para meditarmos, refletirmos sobre o Salmo 116 hoje. Então, este salmo ele é maravilhoso. O salmista fala sobre o amor e a gratidão para com Deus pela sua salvação. Você já parou para pensar se você é grato a Deus pela salvação que Ele nos ofereceu e que você tem? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você acredita que você irá aos braços de Jesus? Pense nisso, vamos refletir, né? E aqui o salmista, então, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Como é bom, né? Quando nós falamos com alguém e esse alguém nos responde. Porque se nós ligarmos para uma pessoa ou falarmos com uma pessoa sobre as nossas dificuldades e nós sabendo que a pessoa tem condições de nos ajudar e essa pessoa não responde nada para nós, não nos ajuda, então, com o passar do tempo, nós não vamos ter coragem mais de ligar para essa pessoa, de falar com essa pessoa, porque ela tem condições de ajudar, mas ela não ajuda, não fala nada. Mas não é assim com o nosso Deus. Nosso Deus, ele é maravilhoso e ele sempre está pronto para ajudar o aflito e o necessitado. A palavra do Senhor, olha nesses salmos todos que nós já lemos, sempre vem falando que o Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele atenta à voz e responde ao aflito e ao necessitado, ao pobre e ao oprimido. O nosso Deus é maravilhoso. Então, no verso 2, o salmista diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Você também pode ser grato a Deus por todas as bênçãos que Ele tem realizado na sua vida? Aqui o salmista diz: ele vai ser grato, ele vai invocar o nome do Senhor, né? Enquanto ele viver, ele então reconhece que Deus é o refúgio dele, Deus é o escudo, é a força dele. E ele diz mais: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Então ele sofreu muito. Encontrei aperto e tristeza. Então, vamos ver o que ele fez? Ele ficou reclamando para as pessoas? Não. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Porque o Senhor, nós sabemos que Ele está interessado na nossa alma e é o que nós também devemos estar interessados, na nossa alma. Porque este corpo, ele padece, ele vai morrer, ele vai voltar ao pó, como diz a palavra do Senhor. Mas a nossa alma vai para Deus. Então, nós devemos, né? Confiar inteiramente no Senhor. Aqui no verso 5 diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Que grandiosa palavra é essa! Devemos confiar neste Deus tão maravilhoso, né? O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Então, se você está abatido neste dia, confie no Senhor. Assim como Ele livrou o salmista, Ele vai livrar você, Ele vai livrar a mim de tudo o que está nos oprimindo, amém?
E no verso 8 diz: Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Então, andarei perante a face do Senhor, quer dizer, em comunhão com o Senhor, na terra dos viventes. E no verso 10 ele diz: Cri, por isso falei. Você crê nesse Deus tão maravilhoso? Porque para chegarmos a Ele, nós temos que crer. No verso 12, então, diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, isto significa a gratidão, a preocupação que ele tinha em dar algo a Deus, em retribuir alguma coisa a Deus por todo o bem que que ele fez para ele. E ele nos faz todos os dias. Só de nós levantarmos, respirarmos, este ar, né, que nós respiramos, já é uma bênção muito grande. Fique sem respirar 5 minutos, vê se você consegue ficar sem respirar 5 minutos, o que acontece? Então, nós devemos ser gratos a Deus. E o que nós podemos fazer para demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor? E ele continua dizendo: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, aqui ele diz, né? Tomarei o cálice da salvação. Todos os dias nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender daquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, para que nós possamos, a cada dia, como Cristo, né? Seguirmos para o alvo da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tomou o cálice para nós, né? Sofreu lá na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. E nós devemos todos os dias nos lembrar disto e invocar o nome do Senhor todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, são todos os dias. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Então, nós não podemos fazer as coisas só às escondidas. Tem gente que fala, não, eu faço as minhas orações, eu não preciso ir na igreja, eu confio no Senhor, e eu sei que eu só faço coisas boas, então eu tenho a salvação, eu vou para o céu. Não é bem assim, né? Porque bom ninguém é. A palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra do Senhor também diz que a igreja é algo que Deus deu a Jesus. Sabemos que igreja não é o local, né, que nós nos reunimos. A igreja, o corpo de Cristo, são as pessoas. Mas aqui, como o salmista diz, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Isso significa que nós devemos nos reunir. E reunindo com o povo de Deus, nós podemos pagar os nossos votos, nós podemos entregar os nossos dízimos, nós podemos entregar nossas ofertas, nós podemos ofertar para missionários, né? Para evangelistas que pregam o evangelho em lugares longínquos,
que lugares que nós nunca chegaremos lá para falar de Deus para as pessoas. Então, já que nós não vamos, nós podemos ajudar essas pessoas. Então, tem muita coisa que se pode fazer, né? E se a pessoa fizer um voto a Deus, ela deve estar muito consciente do voto que ela faz, porque seria melhor ela não fazer voto nenhum do que ela fazer um voto e não pagar este voto. Não, de jeito nenhum devemos fazer isto. Preciosa é a vista do Senhor, o verso 15, a morte dos seus santos. Então, quando morre alguém que é santo, como diz, né? Ele foi santificado pelo sangue de Jesus. Para Deus é um prazer. Diz que é preciosa a vista do Senhor. Então, no verso 16 diz: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Quer dizer, ele estava preso antes de ter o Senhor com ele, mas Deus soltou as suas ataduras. Então, a pessoa que não está andando conforme a vontade de Deus, que não foi esclarecida, ela está atada, né? Mas o Senhor, Ele vem e tira as nossas ataduras. O verso 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Como é maravilhoso, né? Quando nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Certa vez Davi disse, né, que ele não queria entregar ao Senhor algo que não lhe custasse. Então, ele sempre estava preocupado com os votos que ele fazia e com os sacrifícios que ele oferecia a Deus. Ele levava muito a sério, né? Então, assim nós devemos fazer. Nós devemos oferecer louvores ao Senhor todos os dias, como o salmo que nós já lemos, né? Desde o nascer do sol até o pôr do sol, nós devemos louvar continuamente o nosso Deus, com as nossas atitudes, com a nossa boca, né? Com os nossos pensamentos. No verso 19 diz: nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então, como nós já dissemos, nos átrios da casa do Senhor, é no lugar mais secreto, melhor que nós temos, quando nós estamos inteiramente ligados com o Senhor. E também no meio de ti, ó Jerusalém, ele disse. Então, mais uma vez, né? Se ele estava no meio de Jerusalém, ele não ia estar sozinho, ele ia estar no meio do povo. E louvai ao Senhor. Então, vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso, né? Que merece toda a nossa honra, toda a glória. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós estamos aqui como servos para servir a um Deus tão maravilhoso. Então, este salmo vem falar aos nossos corações, né, sobre amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Ele é o único que pode nos salvar e nos livrar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família toda, os seus vizinhos, seus amigos, até os seus inimigos. Que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus permitir, com o Salmo 117. Amém? Shalom, shalom a todos. Que Deus abençoe grandemente. Abraços.